No dia de hoje houve uma situação particularmente feia no Parlamento português, quando Luís Montenegro respondia aos partidos políticos em relação à atual situação da saúde. Uma deputada do Chega terá feito uma interpelação, portanto um à parte, que são permitidos a nível regimental, e que terá dito que as decisões do SNS foram um assassinato por parte de quem o gera, as pessoas que têm esperado e que têm morrido à espera. É uma declaração política forte, que apesar de tudo compreendo que os deputados do PSD possam não gostar, mas deputados do PSD, nomeadamente Bruno Vitorino, levantou-se completamente descontrolado a apontar o dedo à deputada, e depois a deputada Cristina Rodrigues fez um vídeo a explicar a situação no Instagram. Vamos ouvir, fazer uns comentários tanto sobre a atual situação da saúde como também sobre esta situação em particular, que não é muito favorável ao Parlamento. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Senhores deputados, Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Pinto vai usar a palavra para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Senhores deputados, eu acho que o tema em causa e a necessidade de pedido de esclarecimento e de esclarecimento são tão relevantes por respeito a todas as pessoas que têm de beneficiar do nosso sistema de saúde, darem condições para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro, e sabemos a resposta é essencial. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me lamentar as ofensas proferidas pelo deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, um deputado do PSD, a uma deputada do Chega. Eu quero que fique registado e fique registado em ata, porque é lamentável a atitude do deputado do PSD. Eu percebo... Eu percebo que existem... Faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Eu percebo que existe algum desespero dentro do PSD. Eles próprios... Senhores deputados... É impossível. É impossível. Então, estamos, acho que não me parece que estamos a dar uma boa imagem do Parlamento a tantos portugueses que estão a assistir e estão interessados em relação a um tema que é um tema importante. E não vamos estar a criar incidentes para perturbar o esclarecimento e o questionamento em relação a esta matéria. E, portanto, se há situações que devem ser depois transmitidas e apresentadas à Comissão de Transparência, será feito. Não é aqui, neste local e neste momento, para se resolver esse tipo de situações. Antes de ouvirmos o vídeo da deputada Cristina Rodrigues, que foi a primeira pessoa que eu vi publicamente a falar sobre este tema, eu acho que é importante dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o deputado Bruno Vitorino do PSD esteve literalmente, absolutamente descontrolado a apontar o dedo a uma deputada, porque com uma mensagem forte, uma deputada do Chega acabou por dizer, não sei que deputada é que foi, confesso, mas uma deputada do Chega terá dito que estas mortes por espera de serviço, do Serviço Nacional de Saúde, propriamente dito, portanto, de assistência, foram assassinatos, digamos assim. E, portanto, eu acho que responsabilidades políticas têm que ser apuradas, e parece-me que não há dúvida nenhuma de quem são as responsabilidades políticas. São, como sempre, da responsabilidade máxima do Ministério, que é da senhora Ana Paula Martins, da senhora Ministra Ana Paula Martins, e temos que ter em consideração, no meu entender, pelo menos no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, que temos vários problemas com o Serviço Nacional de Saúde. E eu não acredito que neste momento... e apesar de eu concordar com a retirada da ministra do cargo, a ministra tem que se demitir, não me parece que descartarmos a ministra por si só seja suficiente ou sequer minimamente significativo para alterar os resultados do Serviço Nacional de Saúde. Passo a explicar porquê. O Serviço Nacional de Saúde tem um grande problema de modelo. Há relatos muito conhecidos de pessoas que frequentavam hospitais que eram parcerias público-privadas e que diziam, acho que era o Hospital de Braga e o Beatriz Ângelo, acho que eram dois exemplos, se não me falha a memória, corrijam-me nos comentários se eu estiver enganado, são dois hospitais que não frequento, eu sou da Amadora, portanto eu não frequento nem o Beatriz Ângelo nem o Hospital de Braga, mas havia pessoas, utentes, que frequentavam o Hospital de Braga e o Beatriz Ângelo, e que diziam que a partir do momento que deixou de ser
uma parceria público-privada, passou a ter problemas gravíssimos. E, portanto, no meu entender, essencialmente, esta estrutura centralizadora do Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida nenhuma, um problema em Portugal. A esquerda continua a argumentar que a falta de investimento é o principal problema do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem, desde logo, vários problemas. E um dos principais problemas é esta tendência centralizadora. Eu não acredito que nenhum Estado, seja ele qual for, possa concorrer diretamente com que indústria for. Não interessa qual é a indústria, é impossível concorrer. E, portanto, eu tendencialmente acho que o privado tem que ser envolvido, sem dúvida nenhuma. O privado tem que ser envolvido, até porque a falta de capacidade de resposta do público já envolveu o privado. As pessoas, mais de 40% delas em Portugal, já têm um seguro de saúde privado e, portanto, o privado está envolvido desde logo pela falta de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, gosto só não do privado, a esquerda tendencialmente não gosta. O privado já está envolvido pela decadência miserável do Serviço Nacional de Saúde e, essencialmente, parece-me haver aqui três questões que me parecem absolutamente essenciais para, em primeiro lugar, minimizar todos os danos que estão a acontecer e depois alterar o modelo completamente. E eu acho que não era só Ana Paula Martins que deveria estar a ser questionada sobre esta situação, era também Gonçalo Matias, que está associado à reforma do Estado neste governo, e reforma do Estado só tem o nome, porque reforma do Estado fizeram bola, até porque continuam a criar cargos absolutamente irrelevantes. No meu entender, a envolvência do privado é absolutamente essencial, independentemente desta situação decadente que houve no Parlamento português. Envolver-se o privado é absolutamente essencial e permitirmos que o privado esteja envolvido, desde logo com as pessoas poderem escolher para onde vai o seu dinheiro, e posso-vos garantir que a coisa muda de figura. Parece-me também que há neste momento uma sobrecarga enorme do Serviço Nacional de Saúde, que também, não só, mas também é promovida pela entrada massiva de pessoas, e não só as pessoas que estão cá ilegalmente, mas também as que estão legalmente, e as pessoas que nem sequer estão cá. A quem é que eu me refiro? Ao turismo de saúde, que vêm para cá, usufruem dos nossos serviços, vão-se embora, a conta não é enviada, nunca é cobrada esse valor, e de repente o que nós temos é um Serviço Nacional de Saúde que serve toda a gente e não cobra a ninguém. E, portanto, isso é um problema. Essencialmente, temos que privatizar mais o Serviço Nacional de Saúde, porque a privatização já está em curso, porque as pessoas estão a escolher, obviamente porque não têm escolha, um seguro de saúde, e além dessa situação temos deportações em massa para fazer, que é uma evidência que tem que ser feitas, e tem que ser exigido um seguro às pessoas que vêm para cá, como já foi proposto pelo Chega, as pessoas que vêm para cá, sejam turistas, seja o que quer que seja, até pelo menos 5 anos de descontos em Portugal, terem um seguro de saúde que possa cobrir as despesas de saúde, porque sabemos que há muitas pessoas que de forma absolutamente interesseira vêm a Portugal, estão registados, têm autorização de residência e no mês a seguir estão a tratar uma doença que já tinham há 10 anos. Eu tenho toda a simpatia e empatia por pessoas que tenham doenças e que procurem cuidados de saúde. Agora, eu da mesma forma que estou a pagar uma loucura de impostos para financiar o Serviço Nacional de Saúde que não é funcional, não tenho, lamento imenso, que pagar para que pessoas se venham cá tratar de borla e utilizem a autorização de residência para se tratar de borla. Eu não acho que isso seja aceitável. As pessoas devem pagar pelo seu tratamento, seja ele qual for. Ao fim de 5 anos, esquecer esta questão do seguro de saúde e, portanto, podem, evidentemente, aceder, desde logo, 5 anos de descontos, porque também estiveram a descontar, portanto, pagaram por aquilo que vão usufruir. Parece-me evidente, e isso pode evitar muitas situações de pessoas que vêm de propósito tratar-se, ter filhos, etc., porque sabem perfeitamente que isto era um bar aberto, toda a gente entra e toda a gente utiliza, e quem paga são os parvos do costume. Sobre a situação decadente no Parlamento português, acho muito mau o que acabou de acontecer, acho dramático e acho que é importante que se diga que se fosse um deputado do Chega, de repente estávamos todos a falar disto, mas ninguém está disposto a falar da decadência promovida pelos próprios partidos do centro. Já nem falo da intervenção de Isabel Moreira, mas no caso de Bruno Vitorino do PSD. Vamos ouvir a deputada Cristina Rodrigues a descrever a situação e fazer uns comentários. Bem, hoje, durante a intervenção do Pedro Pinto ao Primeiro-Ministro, houve um momento de uma grande comoção no nosso Parlamento. E porquê? Porque um deputado do PSD basicamente ficou extremamente exaltado, levantou-se, apontou o dedo na cara de uma deputada nossa, tudo porque ela disse que as últimas pessoas que morreram por causa do falhanço do INEM representavam um assassinato.
Percebem? E isto obviamente é uma expressão política, ele pode gostar ou pode não gostar. Agora, ele não pode nunca levantar-se, ofender e ameaçar uma deputada. Muito menos uma deputada. Se isto tivesse sido alguém do Chega a fazer isto, tinham parado os trabalhos, estava a abrir telejornais e aqui ninguém diz nada. Ainda passámos para trás para ir ver ao site do canal Parlamento se tinha sido filmado e, curiosamente, estas coisas nunca são filmadas quando são os outros deputados. Estavam a filmar o Aguiar Branco quando o outro deputado estava claramente demasiado exaltado para aquilo que é normal num deputado estar. E pronto, estas coisas continuam, depois os deputados do Chega é que são isto e aquilo, sinceramente. Bom, meus caros, e foi basicamente isto. É uma situação decadente, e eu percebo a intensidade da expressão e da declaração política da deputada, que apesar de tudo considero verdadeiramente legítimo. Os deputados têm um regime muito particular na liberdade de expressão e têm essa mesma proteção, e portanto eu acho que a deputada deve poder fazer as declarações políticas que faz, mas eu acho interessante que os partidos políticos, principalmente os do centro, que têm alternado o poder nos últimos 50 anos, estejam sempre disponíveis para colher supostos louros, mesmo que não existam, em relação a todas as situações que aconteceram em Portugal, e estejam dispostos a colher para si a responsabilidade de coisas que possam ser vistas como positivas, mas de repente aquilo que é visto como negativo não pode ser imputado ao governo. É isto que eu acho absolutamente inacreditável, e por isso é que temos um regime de não responsabilização. Toda a gente toma decisões e ninguém se responsabiliza por elas. Assim é fácil não ser competente, porque não há qualquer penalização para uma tomada de decisão que seja objetivamente prejudicial para as pessoas que deveriam servir e não se deveriam servir das pessoas. A situação foi decadente, não é nada positivo este tipo de situações, não sou favorável a que se repitam, evidentemente, mas era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, bem aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.